Olá pessoal, graça e paz. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Eu sou o pastor e professor Jeová Rodrigues. Você alguma vez já se deparou com o dilema, ou você é crente ou você é teólogo? Por muito tempo tem circulado no meio cristão a ideia de que ser cristão e ser teólogo são duas coisas incompatíveis. Ou seja, se você é um verdadeiro cristão, você jamais deve estudar teologia, porque a letra mata, a teologia vai tornar você cético, incrédulo, você vai deixar de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. Abrindo um parêntese aqui, para quem acha que teólogo não lê Bíblia, não ora, nem jejua, assista a série A Prática de Exercícios Espirituais em Tempos de Pandemia, onde faço uma abordagem bíblica e teológica sobre jejum, oração e estudo da Bíblia. Essas orientações que apresento para vocês são práticas comuns em minha vida diária enquanto cristão e teólogo. Fecho parênteses. Alguns ainda dizem que se você fizer teologia, você vai deixar de congregar, enfim, vai perder a salvação. Dito de modo mais simples, alguns líderes afirmam que a espiritualidade é totalmente oposta à busca do conhecimento teológico. Daí surgiu o dilema, ser crente ou ser teólogo, como se essas duas facetas da vida cristã fossem contrárias. Esse tipo de discurso equivocado tem impedido muitas pessoas de investir tempo e dinheiro na sua formação teológica e tem causado danos irreparáveis ao reino de Deus, como, por exemplo, o surgimento de líderes cristãos totalmente despreparados para enfrentar os desafios que o presente século coloca diante da igreja. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você algumas reflexões sobre a relação histórica que existe entre espiritualidade, o relacionamento com Deus e busca de conhecimento. Acompanhe esse vídeo até o final e você vai perceber por si só que não é preciso fazer uma escolha entre ser crente ou ser teólogo. Ao contrário, você vai estar convencido de que é perfeitamente possível, para não dizer desejável, ser crente e ser teólogo ao mesmo tempo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se agora mesmo. Deixe o seu like e registre os seus comentários. Seu feedback é muito importante para a consolidação desse projeto. Eu terei o maior prazer em interagir com você. E não se esqueça de ativar o sininho para ser informado de novas publicações. Para iniciar nossa conversa sobre a relação que existe entre a espiritualidade e busca do conhecimento teológico, preciso apresentar algumas definições importantes, dentre as quais o significado de teologia e de espiritualidade. O termo teologia é formado a partir da junção de duas palavras gregas, theos, que se traduz por Deus, e logos ou logia, que se traduz como razão, conhecimento organizado, sistematizado, de modo que teologia é a junção entre fé e razão. Poderíamos definir teologia como o estudo organizado, sistematizado que se faz acerca de Deus. Fazer teologia, em perspectiva cristã, é estudar sobre Deus à luz da revelação que Ele próprio deixou para nós, as Sagradas Escrituras. Espiritualidade é um termo difícil de se definir ou conceituar na atualidade. Na perspectiva religiosa, espiritualidade aponta para a relação entre Deus e os seres humanos. Na cultura moderna, espiritualidade é um termo abstrato, vago. É comumente utilizado na religião, na economia, na ecologia, no mundo dos negócios, na política, e geralmente faz alusão à busca de um elemento divino que supostamente existe na natureza ou no interior de cada pessoa. Daí a ênfase moderna para o pensamento e a verbalização de expressões de impacto positivos, tais como: olhe no espelho e diga, eu sou, eu posso, eu faço. O conceito de espiritualidade na atualidade está diretamente ligado a dois outros importantes conceitos. O conceito de subjetividade, que é a ênfase exagerada na própria experiência humana, como sendo o parâmetro para a verdade, e o conceito de pós-modernidade ou modernidade líquida, caracterizada pela negação de valores absolutos, particularmente aqueles vinculados à tradição cristã. A partir das definições apresentadas e diante deste contexto sombrio e de incertezas em que vivemos,
surge uma pergunta. De que maneira a espiritualidade, o relacionamento com Deus e a busca do conhecimento foram encaradas na Bíblia e durante a história da Igreja? As primeiras comunidades cristãs do Novo Testamento foram estruturadas a partir de um conhecimento sistematizado de determinados fatos. Há um texto muito importante no Novo Testamento que nos dá uma ideia clara a respeito da necessidade, a respeito do valor, a respeito da importância que as primeiras comunidades cristãs deram a esse aspecto em particular, que foi exatamente a busca de um conhecimento e de um conhecimento organizado, de um conhecimento sistematizado a respeito da verdade. Nós temos Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos. E pelo pouco que conhecemos, que sabemos a respeito da biografia dele, ele é uma pessoa altamente capacitada, com uma série de formações. Ele é conhecido no Novo Testamento como grande historiador da igreja. E veja bem o que ele escreve, o que ele registra no prólogo do seu Evangelho, do Evangelho de Lucas, o capítulo 1, versículos de 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos, e agora eu quero que você preste atenção em algumas ênfases que vou dar em relação a esse trecho das Escrituras, Lucas 1, versículos de 1 a 4. A primeira ênfase que eu quero dar no primeiro versículo é exatamente essa expressão. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos. Quando se fala de elaborar um relato dos fatos, nós estamos aqui tratando de se construir, de se elaborar um conhecimento, de se sistematizar, de se organizar um conhecimento de maneira que ele possa ser apresentável e possa ser, ao mesmo tempo, compreensível. Então, olha o que Lucas diz a respeito das boas novas sobre Jesus. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Agora olha a ênfase que o próprio Lucas dá ao seu trabalho, ao escrever o Evangelho de Lucas. Eu mesmo investiguei, a investigação é um pressuposto de conhecimento elaborado, só se elabora conhecimento a partir de uma investigação, a partir de uma busca. Lucas diz, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado. Vejam no prefácio, no prólogo do Evangelho de Lucas, que todo esse evangelho ele é escrito a partir de uma pesquisa que Lucas faz, a partir de investigações que Lucas faz, a partir de uma organização, de uma sistematização das informações, das verdades a respeito de Jesus. É isso que Lucas está dizendo para a gente. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, em Lucas capítulo 1, versos 1 a 4, nós observamos Lucas, o autor desse evangelho, destinando a sua carta a essa pessoa, a esse Teófilo que é apresentado aí no verso 4, e Lucas diz exatamente isso a ele. Muita gente já pesquisou, muita gente já buscou escrever relatos ordenados a respeito das verdades que você aprendeu, que você ouviu, e ele está se referindo a Jesus, aos ditos de Jesus, aos feitos de Jesus, à pessoa de Jesus, e Lucas se coloca na mesma condição. Eu também investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi também escrever um relato ordenado. Esse relato ordenado é o Evangelho de Lucas, a fim de que Teófilo pudesse ter certeza, segurança de que ele estava correto, de que ele estava crendo certamente naquilo que ele havia sido instruído, naquilo que ele havia, de alguma forma, sido orientado. Nos primeiros séculos da era cristã, a busca do conhecimento de Deus e o relacionamento com Ele, o que a gente chama de espiritualidade, eram inseparáveis. Eu costumo dizer que eles eram casados. Conhecer a Deus era o mesmo que amar a Deus e relacionar-se com Ele. Eu vou utilizar o casamento como uma alegoria, uma figura de linguagem para apresentar a relação histórica entre espiritualidade, entre esse relacionamento com Deus
e entre busca de conhecimento. Oração e busca de conhecimento sempre andaram de mãos dadas. Se a gente, por exemplo, for no século IV, lá viveu um monge chamado Evrágios Ponticus. Ele chegou a afirmar o seguinte: orar é fazer teologia. A partir dessa fala dele, a gente pode perceber, ali pelo século IV, que a relação que havia entre espiritualidade, entre relacionamento com Deus e busca de conhecimento, era uma relação perfeita. Eu costumo dizer que, lá pelo século IV, a gente tem um casamento perfeito entre espiritualidade, entre busca de relacionamento com Deus e busca de conhecimento de Deus. A relação entre a espiritualidade e a busca do conhecimento nos primeiros séculos da Igreja cristã, eu volto a afirmar isso uma outra vez, era realmente um casamento perfeito. A crise nesse casamento, nessa relação, surge no final da Idade Média com o surgimento de um movimento lá no século XII conhecido como escolasticismo. Escolasticismo foi uma tentativa que a Igreja cristã do século XII fez de utilizar-se do instrumental filosófico grego que estava sendo redescoberto nesse período de tempo para, de alguma forma, tentar apresentar a fé cristã. Então, era utilizar-se da estrutura do pensamento grego para fazer com que a fé cristã pudesse ser defendida diante de ataques de uma série de pessoas que estavam questionando a autoridade da igreja, que estavam questionando as tradições da igreja. Então, o que a igreja faz é utilizar-se do mesmo instrumental, que geralmente era a filosofia grega, para defender a fé a partir dessa estrutura de pensamento. Tomás de Aquino, no século XIII, ele foi um dos principais expoentes do escolasticismo e talvez ele seja a pessoa que, pela primeira vez na história, mostra essa ruptura que começa a haver no casamento entre espiritualidade e busca de conhecimento de Deus, quando Tomás de Aquino chega a afirmar que é possível nós conhecermos a Deus sem ter relacionamento com Ele, ou ter um relacionamento pessoal com Deus sem ter necessariamente conhecimento profundo, conhecimento teológico a respeito dele. Tomás de Aquino vai dividir o conhecimento de Deus em conhecimento de Deus que surge do amor, e aí ele vai falar desse conhecimento relacional, desse conhecimento da experiência, e vai dizer que existe um conhecimento científico e dogmático a respeito de Deus. Então, a partir de Tomás de Aquino por diante, a gente observa que aquele casamento perfeito que havia entre a espiritualidade e a busca do conhecimento de Deus, esse casamento começa a sofrer abalos. A partir da fala de Aquino, fica subentendido que é possível uma pessoa ter uma boa relação com Deus sem ter nenhum tipo de conhecimento teológico, eu vou usar essa expressão a respeito dele, ou a contrapartida parece ser verdadeira. É possível ter conhecimento científico e dogmático de Deus sem necessariamente ter uma relação pessoal com Ele. A separação do casamento, espiritualidade e busca de conhecimento, ela começa a ocorrer a partir do século XVI, com o advento de um movimento aqui no Ocidente chamado de racionalismo. Racionalismo do século XVI por diante é uma tendência no Ocidente de abandonar o discurso religioso, de abandonar as tradições religiosas e de começar a repensar a história dos seres humanos a partir da própria razão. Então, Deus, religião, discurso religioso é colocado de lado e o ser humano é colocado no centro das atenções. A razão começa a ser o parâmetro, começa a ser a referência a partir da qual as verdades vão ser validadas ou não. A partir do século XVI vai surgir o movimento que a gente conhece hoje como movimento científico. A ciência, nos moldes que nós a conhecemos hoje, ela nasce exatamente aí no século XVI, e ela surge a partir dessa tendência inicial do século XVI, que é tirar Deus ou tirar o discurso religioso do centro das atenções e colocar a razão como sendo referência para validar ou não as verdades. É importante lembrar que, mesmo com o surgimento do racionalismo no século XVI, nós temos a reforma protestante nesse período também, que deixa contribuições importantíssimas para a gente. Por exemplo, eu posso mencionar as máximas que resumem as concepções hermenêuticas dos reformadores. Lutero chegou a afirmar: quem orou bem, estudou bem. Orare e labutare é uma expressão
utilizada comumente por Calvino. Tanto Lutero quanto Calvino assumiam que a oração, o relacionamento com Deus e o trabalho, a pesquisa, o estudo eram fundamentais na relação com Deus. O divórcio entre a espiritualidade e a busca do conhecimento de Deus instaura-se definitivamente no século XVIII com o advento do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento que surgiu na Europa, particularmente na França, que nós poderíamos dizer que coroou essa tendência que o racionalismo no século XVI teve de colocar o ser humano no centro. Com o Iluminismo no século XVIII, finalmente o Ocidente supostamente se liberta das amarras da religião e agora coloca o ser humano como o centro de todas as coisas. O mundo agora gira em torno do ser humano, é a razão, é a vontade humana que sistematiza, que organiza, que estabelece leis e preceitos sociais, que diz de que maneira o homem deve ou não viver, que explica o mundo, que explica a realidade. Então, o Iluminismo foi o auge, o ponto alto desse movimento racionalista que começa no século XVI, e a característica marcante do Iluminismo é exatamente essa quebra de uma vez por todas do pensamento religioso, da tradição religiosa, e essa ênfase que se dá ao ser humano agora como o centro de todas as coisas, a razão, o conhecimento científico, como aqueles que de uma vez por todas vão direcionar a vida dos seres humanos daí por diante e que vão determinar agora o que é verdadeiro ou não. Surge, a partir de então, a partir do evento Iluminismo, um novo tipo de teólogo, aquele que nunca orou porque, para ser teólogo, bastava dominar as ciências da religião. Surge o doutor em teologia, e eu utilizo essa expressão entre aspas. Esse doutor da teologia instaura definitivamente a crise entre a espiritualidade e a busca do conhecimento, porque esse doutor em teologia é aquele que tem o seu doutorado, é aquele que tem um reconhecimento, não porque associou espiritualidade com conhecimento, mas porque simplesmente enfatizou conhecimento e domina com maestria o saber, domina com maestria o conhecimento sistematizado, organizado que a teologia produziu durante a sua história. A crise entre espiritualidade e busca do conhecimento finalmente se instaura e de agora por diante nós vamos ter aquele dilema que inicialmente eu apresentei para vocês surgindo. De agora por diante, ou você é crente ou você é teólogo. Diante do contexto, ora apresentado, surge uma pergunta. Será que é possível restaurar o casamento, a relação entre espiritualidade e busca do conhecimento? A resposta a essa pergunta é um contundente sim. Sim, é possível promover novamente o casamento entre espiritualidade e busca do conhecimento. Para isso, precisamos encarar dois grandes desafios. Primeiro, será necessário cultivar uma espiritualidade fundamentada no conhecimento teológico. Essa espiritualidade é alicerçada na mensagem cristocêntrica, Cristo é o centro da espiritualidade. Essa espiritualidade, ela valoriza a participação comunitária. O cristão, ele é um ser eclesial, ele é alguém que é chamado para fazer parte de uma comunidade cristã. Essa espiritualidade, ela é centrada na palavra de Deus, não são as nossas emoções, não são os nossos sentimentos, não são as nossas experiências, mas é a palavra de Deus que legitima toda a experiência com Deus. E, finalmente, essa espiritualidade é uma espiritualidade missionária, é uma espiritualidade que move a igreja, que leva a igreja, que faz com que a igreja saia das quatro paredes e alcance aqueles que ainda não conhecem a Deus. Em segundo lugar, será necessário produzir um conhecimento teológico que valorize a espiritualidade. Esse tipo de conhecimento teológico, ele defende a conversão integral e não apenas das convicções. Não é um conhecimento preocupado simplesmente em encher a cabeça da pessoa de informações, de orientações, de regras, de leis, de preceitos, de conhecimento teológico, mas é um tipo de conhecimento que valoriza, que defende a necessidade da pessoa se converter integralmente. Então não basta mudar de opinião, não basta mudar a sua maneira de pensar. É preciso, de fato, ter um conhecimento, ter uma experiência real com Jesus que mude, que transforme, que gere novo nascimento, que gere mudança e mudança radical de vida. Esse tipo de conhecimento teológico, que é, de alguma forma,
embasado pela espiritualidade, ele precisa valorizar mais a santidade e a sabedoria do que a informação. Então não se busca conhecimento teológico simplesmente para sermos mais inteligentes. A gente busca conhecimento teológico para aplicar isso na nossa vida. A gente busca conhecimento teológico para viver em maior santidade. A gente busca conhecimento teológico para aplicar isso de forma prática à nossa vida. É nesse aspecto que se diz que esse novo conhecimento, ou esse conhecimento teológico baseado, fundamentado na espiritualidade, é um conhecimento que valoriza mais a santidade e a sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento à nossa vida prática, à nossa vida diária. Então não se busca conhecimento teológico simplesmente para exibir, para mostrar que você sabe muito. Busca-se conhecimento teológico porque você quer viver em maior santidade, porque você quer aplicar a palavra de Deus na sua vida. Esse tipo de conhecimento teológico que se busca e que é influenciado pela espiritualidade é um conhecimento que cultiva a contemplação. Quem busca esse conhecimento sabe que, apesar de toda a possibilidade que ele tem de aprender, de conhecer, ele precisa estar diante de Deus, ele precisa colocar-se na presença de Deus. O cultivar a contemplação é gastar tempo na presença de Deus. O cultivar a contemplação é gastar tempo no seu devocional, é aprender que por mais que você conheça, que você saiba, tudo isso é nada diante de Deus, tudo isso é nada diante da bondade, da graça, da misericórdia e do poder que Deus tem de fazer você compreender e compreender com maior clareza a sua verdade. Então esse conhecimento que é impactado pela espiritualidade é um conhecimento que, apesar de ler, apesar de buscar saber, ele entende que ler e saber é importante, mas que além disso nós precisamos nos assentar aos pés de Jesus para ouvir, para escutar dele o que ele tem a dizer a respeito da sua própria palavra. Finalmente, esse tipo de conhecimento ele busca atualizar a mensagem cristã. E o que é atualizar a mensagem cristã? É descobrir o real sentido, o real significado dessa mensagem à luz das Escrituras, e ele vai usar de hermenêutica, vai usar de exegese, vai usar de todos os instrumentos que a teologia coloca à sua disposição para entender claramente a mensagem, mas uma vez que ele compreende isso, ele atualiza essa mensagem, ele transmite essa mensagem de maneira que as pessoas que o ouvem, sejam elas quais forem, elas tenham condições de compreender com clareza aquilo que ele quer passar adiante. Então não é alguém que faz teologia ou que estuda teologia simplesmente para se exibir diante de pessoas, para deixar pessoas boquiabertas com a quantidade de palavras que ele pode utilizar, com a quantidade de termos diferentes que ele pode usar enquanto ele ministra a palavra. A pessoa que realmente busca esse conhecimento teológico e que junto com esse conhecimento teológico entende o valor da espiritualidade, por mais que ele conheça, por mais que ele saiba o teor, a mensagem final vai ser sempre uma mensagem simples e clara, porque o objetivo dele é exatamente alcançar as pessoas que ouvem, as pessoas que estão diante dele, e não necessariamente projetar-se, apresentar-se ou mostrar a competência, a capacidade ou a condição que ele tem de falar difícil ou de apresentar termos ou expressões que muitas vezes são incompreensíveis para as pessoas. Então esse conhecimento teológico que é fundamentado, que é alicerçado na espiritualidade, ele vai sempre atualizar essa mensagem cristã. A espiritualidade de hoje requer profundo e sólido fundamento teológico e histórico e vice-versa. Eu vou repetir isso para você porque isso é de extrema importância, preste atenção. A espiritualidade de hoje, esse relacionamento que a gente tem com Deus e que precisa manter vivo com o nosso Deus, a espiritualidade de hoje ela exige um profundo e sólido fundamento teológico, histórico, então a gente tem que ter uma espiritualidade bem fundamentada, bem alicerçada, ela não pode ser só experiência com o sagrado, mas ela precisa ser experiência com Deus bem fundamentada, bem alicerçada, consciente. E o inverso é verdadeiro também. A nossa teologia, o nosso conhecimento a respeito de Deus, ele precisa necessariamente estar cheio, ele precisa necessariamente estar inundado dessa espiritualidade. Tanto o coração quanto a mente precisam estar plenamente envolvidos na experiência cristã. Pense nisso. Ore a esse respeito. Que o Senhor nos dê graça suficiente
para viver uma espiritualidade mais teológica e para elaborar uma teologia mais espiritual. Vejo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.